Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após o empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino, o tricolor já entra em campo amanhã, agora jogando em casa contra o Corinthians. Então vamos ver as últimas notícias do São Paulo e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pontinho valioso que mantém o São Paulo fora do Z4, agora na 16ª colocação, mas muito próximo mesmo da zona do rebaixamento. E o fantasma da queda continua assombrando o tricolor. Muito bom, gente. Quem vocês acharam que estava ali fazendo o fantasma do rebaixamento? Silvinho Procópio ou o Gabriel Tavares? Acho que era o Procópio. E aí, gente, Eu acho que era um fantasma. O São Paulo, Garrafa, o que falar sobre esse jogo? Um ponto importante, mas ainda perigoso, né? Olhando para a tabela, é uma situação perigosíssima. O Crespo foi muito bem, tem que realmente ficar preocupado. O São Paulo tem um jogo contra o Corinthians, ele pode, no clássico contra o Corinthians, que é um dos maiores rivais do São Paulo, entrar na zona de rebaixamento. Isso não é bom, independentemente do adversário. Mas me animou um pouco daquilo que eu vi o São Paulo nos últimos jogos com o Zubeldia e até na estreia com o Crespo. Eu vi um São Paulo competindo, nesse momento, com uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, que é o Bragantino. O Bragantino está brigando por liderança, não é? Então, o São Paulo, que muitas vezes, nos últimos jogos, já na mão do Zubeldia, era um time apático, um time que não competia, e foi diferente dessa vez. Foi um time que brigou, chegou a sair na frente, tomou a virada, buscou o empate, e é muito pouco tempo de trabalho para o Crespo. Então, fica esse alento de que esse São Paulo, até mesmo com a volta do Lucas, que a gente não sabe quando vai voltar, parece que até para o final de semana não vai voltar de novo. Né? E a gente fica naquela expectativa que o médico do São Paulo se pronuncie, porque o Crespo já disse por 2 oportunidades sobre o Lucas, converse com o médico, mas o médico não está à disposição. Acho que a torcida do São Paulo gostaria de saber, e a crítica não é ao Lucas, é ao departamento médico do São Paulo, não é nem crítica. O que está acontecendo? São mais de 4 meses, ou quase 4 meses sem jogar e não teve nenhuma lesão, Zé. Assim, de ruptura de ligamento e tal. Ele bateu no gramado do Allianz, né, jogando contra o Palmeiras, enfim. São Paulo, concordo contigo, foi um jogo muito bom do São Paulo contra um adversário que hoje é melhor, compete mais do que o São Paulo, foi uma postura completamente diferente em relação à partida diante do Flamengo, e eu entendo que o São Paulo ele tem que seguir nessa toada e priorizar o Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda está nas Copas, ainda tem a Copa do Brasil, ainda tem a Copa Libertadores, mas assim, até para tentar dar uma resposta para o torcedor, né, Marina, às vezes o time ele larga um pouquinho o brasileiro para tentar ser campeão, tentar gritar campeão, e aí quando vê lá no brasileiro, tá lá embaixo, e aí tem que remar, é muito complicado. São Paulo, se tivesse perdido essa partida, claro que o Si não entra em campo, mas se tivesse perdido, entraria na zona do rebaixamento. Então não pode, o brasileiro é prioridade para o São Paulo até o final do ano. Aí o Anderson Cavalli faz a pergunta relacionada a isso. 3 zagueiros sem ala não dá. Quando o Crespo vai notar isso, mas eu creio que ele não tem. No lado direito não tem, do lado esquerdo é o Wendel. Agora nessa. Todo mundo queria 3 zagueiros. Na época do Zubeldia. Isso. Né? Não queria o Ferrari lateral. Qual que é o esquema? Eu acho. Quem fez a pergunta? Qual o esquema? É o Anderson Carvalho. Anderson, qual o esquema que vocês sugeririam, né? Porque com esse elenco não tem esquema ideal, meu velho. Esse é com o que tem. Agora... Pega o que o São Paulo tem de melhor, que são os zagueiros, e põe os máximos possíveis em campo. Só que tem um a menos agora. Já tá fazendo falta o Juan. Agora o que tem é excesso, volante, mas o volante, vários com as mesmas características. Não dá pra fazer um time com Luan, Negruti e Pablo, dá? Não dá. E aí, outra pergunta que é relacionada a isso. Eu tô bom hoje, hein, de pescar a pergunta perfeita. Matheus Santos, nesse sistema de marcação individual, o Luan pode ser útil? Cara, eu... Sinceramente, vamos lá, em relação aos volantes. Depois do que a gente viu o Marcos Antônio e Bobadilha fazerem no esquema com 3 zagueiros, né, no jogo contra o Braga. O Pablo vai ter que incrementar o repertório dele, inclusive com a bola. Vai ter que, além da forma física, o Alisson vai ter que perder peso para voltar a jogar. E o Luan e o Negruti, acho que eles só vão ser aproveitados numa situação muito extrema, né?
O Luan, para fazer uma perseguição individual hoje, depois de ficar 2 anos sem jogar, cara, praticamente é muito complicado. Entendeu? Por mais que ele tenha sido esse jogador lá atrás, a contusão, as contusões do Luan e do Pablo foram tão graves e semelhantes que para essas funções talvez eles não consigam mais jogar da forma que eles jogavam. Olha que loucura. Eu achei as 2 entrevistas do Crespo, a do Maracanã e a de ontem, e o comportamento do Crespo, talvez o principal alento do São Paulo. Porque ele não está nesse turbilhão, que a torcida está exausta, os jogadores estão pressionados, o diretor está espanando, o presidente está no céu. Ele não está. Ele tem uma personalidade e um distanciamento mínimo necessário para quem comanda. E o Zubeldia foi tragado por esse negócio. Ele entrou de tal forma nessa situação, nesse projeto, em que ninguém se expõe no São Paulo fora o técnico, que ele foi tragado. O Crespo acho que já percebeu isso de entrada. No primeiro jogo do Maracanã falou assim, sobre contusão eu não falo, você fala com o médico. E sobre reforço, economia, tal, não sei o que, você fala com a direção. Ele falou assim, não vou fazer o seu trabalho. Não vou fazer o seu trabalho, vai atrás do seu, médico, foi. liga pro médico. Mais ou menos. Vai Seu atrás do trabalho, diretor. você sabe os caminhos, não sou Ele eu. não vai falar e tá certo. Aí o Lucas, não sei, pergunta pro médico. Ah, e quem vem alguém na pergunta pro diretor. Esses caras vão sair da zona de conforto, eles já estão saindo. Quem comanda o São Paulo está muito confortável para esses caras. Para quem joga um pouco. Mas não é o caso. O Crespo não está expondo o jogador. Mas ele não vai ficar na cruz como o Zubeldia. Foi a vez que eu vi o Crespo mais, não é desconfortável, mas mais assertivo, assim. Até porque na outra vez que ele passou, estava pandemia, quase não tinha coletivo. Entrevista à distância. Entrevista à distância e o São Paulo em outro momento. São Paulo meio tranquilo, foi campeão. Saiu da fila, tudo. Saiu da fila. Dessa vez ele foi perguntado, e aí é isso que a gente estava falando, né? Ele não vai, não conte com ele para segurar a onda de diretoria. Mas vai voltar para ele essa história, hein? Peraí, fala, Lívia. Eu vou te ouvir. Eu, assim, pelo menos assim, quando a gente vê, né? Eu tô muito acostumada já a lidar com coletivas de imprensa, tomar invertida de técnico, né? Não é nenhuma novidade para o repórter. Mas eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi assim, um técnico falar, faz o seu trabalho, vai atrás e tal. Realmente tirando o corpo fora ali da parada. E ele vai... E com isso perde um pouco de pontos com a torcida, minha visão. Diante de toda a covardia dos dirigentes do São Paulo que fritaram o Zubeldia, né, em praça pública, a gente entende a fala do Crespo. Mas eu quero lembrar a vocês que isso vai voltar contra ele. Não acho que não. A Lívia acha que sim. Sabe por quê? Por alguns motivos. O primeiro, ele não é marinha de primeira viagem no São Paulo, com essa direção. Ele foi fritado por essa mesma direção que deve para ele até hoje. Ele não vai se sacrificar por esses caras, ele está correto. Não, ele está correto nesse aspecto. Mas não é isso. Ele está diferente nesse aspecto claro. do que da outra vez. Da outra vez eu estou aqui, é o projeto, vamos junto e tal. Ele chegou assim, vim aqui para ajudar. O time é ruim, não falou isso. Eu estou falando, uma baba, não investe, não tem dinheiro para contratar ninguém, eu vim aqui para ajudar. Agora, não me encham um saco. E acho que essa frieza, ele não fala assim nunca, mas essa frieza é necessária para um time que está... Qual era a situação? A pilha, a exaustão, a covardia, ela estava contaminando todo mundo. Torcida, jogadores e tal. Aí o detalhe ontem. Crespo não toma cartão amarelo desde quando? Desde 2021. Certo. Não toma um cartão amarelo desde 2021. São Paulo entrou em campo ontem com quantos caras pendurados? Pro clássico? 8. 7, né? 8. Nenhum tomou. Algum tomou? Não. Você entende, detalhe, como um comandante com um pouco mais de frieza nessa situação... A gente acabou de falar da questão do Palmeiras. O São Paulo ontem se portou no campo como se não tivesse na zona de rebaixamento, como se não tivesse 8 pendurados, caçando um time que corre... O São Paulo não fez uma... Eu ia falar uma palavra ruim. Uma besteira no jogo. E teve os desdobramentos do time rebaixado. Se o técnico entra nessa pilha, se o técnico entra nessa pilha, acabou. O Crespo não está
Então, mas isso é Como outra está- coisa. Isso é Mas a questão campo, não é a questão É. da informação que o jornalista pergunta e ele nega. Dane-se. Ele tá certo. O dane-se vai voltar contra ele. Você não tem a Sabe o que dúvida aconteceu disso. depois dessa A hora que coletiva? começar uma sequência ruim Não, e sabe- as vaias na. Não, no mas Morumbi. não é ele que nem dá a informação. Sabe quem está em descrédito? Não é ele, O departamento concordo. médico de São Paulo e a direção, não é o técnico. Não, eu concordo. Acabou Ok. essa história. Sabe o que aconteceu ontem depois dessa declaração? Acabou a coletiva, os Crespo saiu, os repórteres, os setores foram cercar o assessor de comunicação, chefe, o Felipe Espíndola. Nós queremos falar com um médico. Daí ele falou, não, eu não ponho nenhum cara do departamento médico para falar porque eles foram muito maltratados lá atrás. Então, assim, o técnico não tem a obrigação de falar isso, é o médico. Mas qual é o seu ponto, Olivia? Uma coisa genérica, não necessariamente detalhes. Até porque, às vezes, nem o departamento médico sabe em quanto tempo volta Ele não um tem jogador. previsão para voltar, não sabemos, Tudo não bem, sei exatamente. mas, Pronto. assim, cara, Isso eu vai acho voltar que... contra ele. Isso Para mim, eu tô falando pro bem dele. Eu não sei se vai voltar. Não tem bem dele. Ele, na verdade, ele é o menor responsável pela crise do São É Paulo. óbvio, isso é outra Ele não discussão. depende do São Paulo, ele não tem vínculo nenhum com o São Paulo, ele não é São Paulino, ele não vai dar cabeçada no... Não é. O São Mas ele é Paulo- treinador do São Paulo. E se ele rebaixar o São assim, Paulo, isso vai ficar nas crédito, costas dele. o crédito- mas tudo bem, Entendeu? nas costas dele... Também. Vamos pensar, vamos lá. Também. Então, nas costas dele, Crespo rebaixou o São Paulo. E o Casares? Não. E o Muricy? Isso é o quê? E o Lucas? Então, E o Caleri? isso- E o Luciano? Os caras a se situação machucaram, pô. dele, Os a caras se machucaram. a situação dele Dos perto... jogadores eu tiro dessa, mas dos dirigentes não. Não, mas... Não, Se não. o São Paulo é tirando- rebaixado, Ah. a conta é do Casares. Eu não Ela já tá entrando no caso do Casares Isso. agora. Eu não Mas- estou dizendo Vê um que é monte do culpa dos Muricy. jogadores. Sim. Eu estou dizendo que os jogadores do São Paulo, que têm vínculos históricos com o São Paulo, têm muito mais a perder do sim. que o Crespo. Sem dúvida. E o São Paulo já gastou a troca de treinador. Ele já viveu com essa direção. Ele não vai sujar as mãos. E tá certo, pelo bem, não é dele, pelo bem do time. Eu não acho, não. Pelo bem do time. Ele não tem que entrar nessa coisa, nessa certeza, caverna do aliás. dragão. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após o empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino, o tricolor volta a campo amanhã, agora jogando em casa contra o Corinthians. Esse sim é um jogo muito importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos de qualquer jeito, até porque a situação pelo Brasileirão está complicada. No momento, o São Paulo aparece na 16ª colocação com apenas 13 pontos. Em 14 jogos, o São Paulo venceu apenas 2, empatou 7 e perdeu 5. E quem vem atrás, né, galera? O Juventude, por exemplo, que está em 18º com 11 pontos, tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. Ou seja, se vencer pelo menos um, passa o tricolor e joga o time para a zona de rebaixamento. A gente pode ver mais à frente também o Vasco da Gama, tem um jogo a menos que o São Paulo, o Internacional também um jogo a menos que o São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Mirassol tem 2 jogos a menos do que o São Paulo, então a situação está muito complicada. Então vamos torcer agora para o São Paulo embalar, né, sobre o comando de Hernan Crespo e buscar essas vitórias. Eu vejo alguns torcedores e alguns comentaristas já criticando a troca do São Paulo, né, de Zubeldia pelo Crespo. Mas espera aí, né, galera? O Zubeldia ficou 1 ano no comando do São Paulo e o que ele fez? Se o São Paulo está nessa situação, é muito culpa dele. Mesmo jogando em casa pelo Brasileirão, o São Paulo não venceu o Fortaleza, o Sport, perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. Então chega de ficar defendendo o Zubeldia. Agora tem que torcer, né, para o Hernan Crespo engrenar no São Paulo e o tricolor mostrar a evolução. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu não gosto desse esquema de 3 zagueiros. Sei que o São Paulo ganhou muito, né, galera, com esse esquema de 3 zagueiros, mas acho que fica um time mais lento e nessa situação do São Paulo é mais complicado ainda. Até porque o tricolor não tem ala muito ofensivo, tanto o Cédric na direita, tanto o Enzo Dias na esquerda. Uma opção poderia ser o Wendel na esquerda, mas desde que ele chegou no São Paulo não vem jogando muito bem, né, galera, aí fica mais complicado. E já na direita o São Paulo busca um lateral, já que o Igor Vinícius foi para o Santos, o jovem Mike sofreu uma lesão, então só tem apenas o Cédric. Então, na minha opinião, o São Paulo tem que tentar buscar um lateral mais ofensivo para ser essa opção de ala, já que o Crespo insiste em jogar com 3 zagueiros.
Então, que nem eu já falei, né, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, dá para entender, né, galera? Mas, por exemplo, mais para frente o São Paulo enfrenta um Atlético Paranaense ou um Vitória jogando em casa, aí fica mais complicado jogar com 3 zagueiros. Até porque o adversário com certeza vai vir para se defender, apenas com um homem na frente, por exemplo, aí já não faz tanto sentido assim. E até agora, né, o Crespo chegou e só teve jogos difíceis, como o de amanhã jogando em casa contra o Corinthians. Já no dia 24, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Juventude. No dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. E no dia 31, vai jogar as oitavas de final da Copa do Brasil em casa contra o Atlético Paranaense. E diferente de alguns comentaristas, não acho que o São Paulo tem que abrir mão da Copa do Brasil. Até porque o tricolor atravessa uma grave crise financeira e a Copa do Brasil é sim um dos torneios que mais paga. E o São Paulo enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora vai enfrentar um time de Série B, Atlético Paranaense. Então não faz sentido ser eliminado por um time de Série C e nem de Série B. A não ser mais para frente, quando o São Paulo chegar nas quartas de final de Copa do Brasil e de Libertadores, aí sim começa a poupar, pensando no Campeonato Brasileiro. E depois, no mês de agosto, o São Paulo vai enfrentar o Internacional fora de casa. Aí tem um jogo de volta da Copa do Brasil fora de casa contra o Atlético Paranaense. Depois joga em casa contra o Vitória. E depois já tem as oitavas de final da Libertadores fora de casa contra o Atlético Nacional. Aí depois os jogos fáceis, né, galera, entre aspas, que o São Paulo não conseguiu vencer em casa, agora vai jogar todos fora de casa, contra o Sport, né, fora de casa. A gente pode ver mais para baixo aqui, vai jogar fora de casa depois contra o Fortaleza, fora de casa contra o Grêmio, e por aí vai, fora de casa contra o Mirassol. Então, para os defensores do Zubeldia, eles têm que entender, se o São Paulo está nessa situação, também é muito culpa dele. Até porque ele vivia dobrando lateral direito com Cédric Ferrarese, dobrando lateral esquerdo com Enzo Dias e o Wendel, e era zagueiro jogando de lateral, lateral jogando de atacante, e o São Paulo era, sim, um time muito bagunçado. Pelo menos com o Hernan Crespo, né, galera? Até agora, zagueiro vem jogando de zagueiro, lateral de lateral e atacante de atacante. E a situação está tão complicada que eu concordo com alguns comentaristas que vêm falando que não adianta a gente ficar mais criticando o jogador. Temos que apoiar e torcer para o São Paulo não cair para a segunda divisão e que esse FIDIC dê certo, né, galera? Porque vamos ser sinceros, já estamos cansados. A gente vê o Palmeiras, o Flamengo, a cada ano que passa ficando mais forte e o São Paulo aumentando mais sua dívida. A gente sempre fica escutando desculpa. O Júlio Casares, quando assumiu o São Paulo, falou que em 2, 3 anos o São Paulo já está disputando, né, com o Flamengo, Palmeiras e até agora nada. Agora já começa outro discurso. Até 2030, né, o São Paulo não sei o que e nada, né, galera? Então vamos ver com essa aprovação do FIDIC, o São Paulo não investindo muito no time, se para o ano que vem o tricolor vai diminuir sua dívida. Se não, o São Paulo tem que começar assim a pensar numa SAF. Vamos ver também com o Evangelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo, e o tricolor vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos, se também vai dar certo, até porque o São Paulo precisa fazer alguma coisa, não tem jeito. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!